Dois. Boa noite, mulheres. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo com clareza? Se sim, pode desmutar o microfone só. Estou te ouvindo. Tô te ouvindo. Eu te ouvindo. Perfeito. O som tá bom para vocês? Tá claro? Tá nítido? Tá ótimo para mim. Tá ótimo. Maravilha. Gente, boa noite. Para mim é um prazer muito grande ter vocês aqui. Muito obrigada pela confiança. Estou muito feliz, muito animada de estar vivenciando esse evento online com vocês. A gente fez um evento presencial, né? E o evento presencial foi muito bom. Mulheres saíram do nosso primeiro encontro de mulheres assim com chaves viradas, com uma nova visão sobre muitas coisas. E para a gente não perder esse timing, eu quis fazer um evento online. O evento online é bom porque abrange para os meus clientes que são lá do Rio, que amavam ter os meus eventos presenciais, e podemos ter pessoas de outras partes do Brasil. Então, estou muito feliz de ter vocês aqui. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a minha trajetória. Hoje eu vou falar um pouco sobre a minha trajetória. Quando a gente fez o primeiro evento terapêutico, a gente fez baseando na história de Ruth. Por que que eu escolhi a história de Ruth para poder falar e desenvolver um conteúdo terapêutico? Porque assim como a história de muita gente, a história de Ruth ela iniciou com dificuldades, com perdas, com dor, com sofrimento, com luto. E muitas vezes, na nossa primeira infância, a gente vivencia é, situações que são difíceis, que são traumáticas, entre outras coisas. Então, eu vou liberando vocês aqui, tá? Conforme o pessoal for entrando, eu vou liberando vocês. Mas a todo mundo que já está aqui comigo, seja muito bem-vinda. E é um prazer muito grande ter vocês aqui. E aí eu queria perguntar para vocês, qual a expectativa de vocês para o nosso bate-papo de hoje? O que, que vocês esperam do nosso bate-papo terapêutico? Pode falar aí, fica à vontade. Tem dois convidados aqui, cadê? Deixa eu só liberando o pessoal, tá? Uhum. Enquanto o pessoal vai entrando. Gente, pode conversar comigo, tá? É um bate-papo, fica à vontade. Então, assim, ó, deixa eu ver, a Kelly colocou aqui. Espero que seja muito produtivo. Vambora, vambora. Então, vamos lá. Desde. Espera aí que o meu computador está aqui aos meus redores. Espera aí. Tá ok. Galera, para o pessoal que vai entrar depois, tem pessoas que vão entrar depois porque estão no trabalho ou porque muito aprendizado para levar para a vida. Isso aí, Paloma. Paloma estava com a gente lá no encontro presencial. Então vamos lá. Essa videochamada, ela vai ficar gravada para você poder ver mais vezes. Então, às vezes, assim, caramba, eu queria relembrar o que a Letícia falou lá no nosso bate-papo terapêutico. Vai ficar disponibilizado lá no nosso grupo. E tem mulheres que só vão conseguir estar aqui com a gente depois das 8 horas, porque elas ainda estão saindo do trabalho. Então, para que elas possam pegar esse início, a gente vai deixar essa gravação disponibilizada para que elas também possam ter acesso a esse conteúdo, tá bom? Ó, meu consultor aqui, ó. Gente, eu sou boa terapeuta. Agora, com coisa de tecnologia, vocês não têm noção, eu sou ruim demais. Aí temos aqui uma tela, duas telas, seis telas ao total.
Aí essa parte da tecnologia a gente deixa para quem entende. Eu sou mesmo só da parte de cuidar da alma humana. Então, vamos dar início? Vamos dar início. Conforme for, eu vou liberando aqui, tá bom? Não, deixa que eu vou liberando. Então, vamos lá. Galera, primeiro de tudo, eu quero que você se visualize como um prédio. Um prédio com 3 andares. Visualiza aí. Um prédio, ele tem a fundação, o térreo, o primeiro andar e o segundo andar. Então, vamos lá. Fundação, térreo, primeiro andar, segundo andar. Esse prédio está baseado na nossa estrutura como pessoa. A nossa primeira infância é a fundação. Tudo que foi colocado dentro do prédio antes dele subir é o que vai estruturar ele para o decorrer dos andares acima. Então, vamos lá. Se dentro de um prédio eu coloco... Deixa eu permitir aqui. Permitir. Se dentro desse prédio, dentro da fundação dele, eu coloco uma boa argamassa, boas pedras, boas ferragens, bons canduítes, se eu coloco um bom material dentro da sapata, da fundação desse prédio, todas as estruturas que virão após serão muito melhores estruturadas. Agora, dependendo do que eu coloco nessa fundação, o primeiro andar vai ser de boa, o segundo andar já pode ter algum tipo de dificuldade para subir, o terceiro andar pode apresentar rachaduras. Então, vamos trazer para a gente. Letícia, por que está falando de obra uma hora dessa? Vamos lá. Nós, seres humanos, somos feitos dentro dessa estrutura. Como assim? De 0 a 7 anos é a formação da tua personalidade. Tudo o que colocaram na tua fundação de 0 a 7 anos vai ser o que vai basear os outros andares desse prédio. Então, daqui, eu já quero que você comece a trazer para você o que foi colocado na minha fundação de 0 a 7 anos. Eu ouvi palavras positivas, eu fui incentivada a crescer, eu fui incentivada a me explorar, eu fui incentivada a colocar os meus talentos para fora. Quais eram as palavras que eu ouvia de 0 a 7 anos? Quais eram as sentenças que eu ouvia sobre mim de 0 a 7 anos? A gente costuma dizer que existe a educação que te incentiva e muitas vezes a educação te limita. Então, dependendo do que foi colocado dentro da tua fundação, dentro da formação da tua personalidade, de 0 a 7 anos, seja como você está reagindo agora na tua fase adulta. Entende? Exemplo, existem pessoas que são mais emotivas, pessoas que são mais racionais, pessoas que são mais fluidas, pessoas que são mais expansivas, vou trazer para mim, pessoas que são mais expansivas, pessoas que são mais vibrantes. Por que na fase adulta a gente tem essas expressões? Mediante aquilo que colocaram na tua fundação do 0 aos 7 anos. Então, vamos dizer que a fundação, que é a parte do térreo, é de 0 a 7. O primeiro andar é de 12 a 18. O terceiro andar é de 18 a 30. E aí vai subindo. Se dentro dessa fundação, que somos nós, se dentro desse prédio que somos nós, foi colocado medo, insegurança, palavras negativas, constrangimentos, sensações de inadequação. Se isso foi colocado dentro da tua estrutura quando você tinha de 0 a 7, isso vai trazer manifestações quando esses andares forem sendo construídos. Então,
hoje eu vou falar um pouco sobre a fundação do prédio, que sou eu. Porque não existe pessoa melhor para falar da nossa vida do que a gente mesmo. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre essa minha trajetória. Hoje, quem vê Letícia, terapeuta integrativa, sexóloga, psicanalista clínica, trazendo mentorias, fazendo imersões, não faz ideia de que dentro dessa mulher adulta existiu uma criança, uma garotinha que foi muito fragilizada na infância. E por que que eu quero falar um pouco sobre isso aqui? Porque às vezes a gente já tem 30, 40, 50 anos e a gente ainda está vivendo como se fosse aquela garotinha que foi ferida lá atrás, ou aquela adolescente que sofreu bullies e constrangimentos lá atrás. Então, assim, o eu criança, ele sempre vai estar aqui dentro. Mas conforme a gente vai criando consciência do porquê que eu funciono, como eu funciono quando eu já estou na fase adulta, muita coisa vai tendo um sentido diferente. Então, vamos caminhar aqui. Vamos lá. Para a gente iniciar, todos nós carregamos histórias, algumas leves, outras pesadas. O que nos define é. Peraí, deixa eu só botar o óculos, porque sem óculos eu não enxergo nada, né? Deixa eu botar o óculos aqui. Todos nós carregamos histórias, algumas leves, outras pesadas. O que nos define não é apenas o que vivemos, mas o que escolhemos fazer com essas experiências. Então, assim como Ruth, assim como outras mulheres, a gente pode ter iniciado a nossa fundação, a nossa primeira infância, a nossa adolescência com situações que foram complicadas e difíceis. Existem pessoas que vivenciaram situações traumáticas, existem outras que não vivenciaram tantas situações traumáticas, mas existiram coisas que trouxeram travas e bloqueios. Só que o que difere é o que a gente faz com isso. Então, assim, a gente pode viver uma vida inteira sentada na cadeira da vitimização, pensando: caramba, eu sofri abusos psicológicos, eu sofri abusos físicos, eu fui muito surrado pelos meus pais, eu não tinha voz, eu não tinha como me expressar, eu não tinha como colocar o que eu estava sentindo. E isso hoje traz reações para o eu adulto. Só que o que muda dentro da gente é quando a gente olha para dentro e decide: o que que eu vou fazer com isso? Eu quero te dar uma chave agora. Você não tem como mudar o que aconteceu com você no passado? Tem? Não tem. Você não tem como voltar anos atrás e desviver o que foi vivido. Mas a partir desse ponto, você pode escolher fazer uma história diferente. Concorda? Quem concorda, dá um joinha aí. Só para eu saber que vocês estão aqui comigo. Ó, subiu um joinha aí, subiu um joinha aí. Gente, tá fazendo sentido para vocês? Tá muito rápido? Porque assim, hoje a gente vai falar sobre um tema que eu sou apaixonada. E outra coisa, se eu me emocionar aqui, vocês têm empatia com a terapeuta de vocês, tá? Porque estar aqui com vocês, como eu posso expressar isso? É sentir que tudo que eu vivi até aqui valeu a pena. É assim que eu sinto. Se tudo que eu vivi da minha infância até o dia de hoje fosse para eu estar aqui com vocês e de alguma forma poder trazer uma chave para você, trazer um alívio emocional para você, trazer uma nova visão para você, tudo que eu passei valeu a pena e faz sentido. Então vamos dar continuidade? Então vamos lá. Deixa eu ver. Fechou. Então vamos lá. O que a gente escolhe fazer
Vamos lá, meu partner está ali botando gente para dentro. O que a gente escolhe fazer é o que faz sentido para gente. Então, vamos lá. Hoje eu quero compartilhar a minha trajetória para mostrar que é possível transformar dor em força e consciência. Esses dias eu estava revendo alguns vídeos antigos, porque eu tenho umas lives muito boas dentro do meu Instagram. Lives falando sobre a síndrome da boazinha, que muitas mulheres têm, a síndrome da salvadora, que muitas mulheres têm, o triângulo de Karpman. O que é o triângulo de Karpman? É o triângulo dramático. Nesse triângulo tem a vítima, o perseguidor e o salvador. E muitas vezes a gente se coloca em posição de salvadora das pessoas. Eu vou falar uma coisa para você: se você salva todo mundo, você não salva uma única pessoa, que é você própria. Porque quando a gente se coloca na posição de salvadora, tudo e todo mundo é prioridade, tudo e todo mundo tem importância, tudo e todo mundo tem um grau elevado de importância para mim, menos a salvadora que sou eu. E aí a gente salva o mundo todo e acaba se destruindo. Então, lá no meu Instagram tem muitas lives com temas muito bons. E aí eu estava dando uma revisada para poder fazer uma recapa, um, dar uma nova cara e colocar novamente de uma forma mais posicionada para vocês continuarem recebendo conteúdos como esse. E aí eu vi alguns vídeos que mexeram muito comigo. Eu vi alguns vídeos que me fizeram ficar assim, com o coração muito emocionado. Por quê? Hoje eu tenho 37 anos, não parece, mas eu tenho 37 anos. Mas a Letícia de 4, 5 anos atrás era uma Letícia que estava passando por quadros tão complicados, quadros tão difíceis, e mesmo diante de muito caos, de muita dor, de muita dificuldade, ela tinha uma chama viva que falava, cara, existe uma vida diferente que faz sentido, existe uma vida melhor do que essa que eu estou vivendo. E eu vendo, né, os meus vídeos antigos e pensando, cara, como eu me sentia muitas vezes perdida. E a única coisa que me dava força para continuar seguindo era: existe uma vida que faça sentido. E se não existir uma vida que faça sentido, eu vou fazer dessa minha vida uma vida que faz sentido. Então, eu não conheço intimamente todas as pessoas que estão aqui. Mas talvez você esteja olhando para a sua vida e olhando áreas da sua vida que você pensa assim, cara, existem áreas da minha vida que eu mais sobrevivo do que vivo, e existem áreas da minha vida que muitas vezes não faz muito sentido para mim. E eu queria que a minha vida tivesse mais sentido, mais sabor. Então, assim, a história da gente pode ser uma história de dores, mas pode ser uma história de superação. Tanto é que eu estou aqui para você ver que é possível. Então, vamos dar seguimento. Infância. Deixa eu botar o óculos para eu ler, senão não consigo. Falando um pouco sobre a minha infância, eu cresci em um lar que por fora parecia comum aos olhos de quem estava, né, do lado de fora. Mas dentro dele havia abusos físicos e psicológicos. E isso acabou moldando a minha percepção de mundo e de mim mesma. Aqui eu já quero dar uma pausa para poder a gente trabalhar um pouco esse ponto. A forma como você aprende a se ver na infância molda a forma como você enxerga o mundo e como você se enxerga nesse mundo. Vou falar novamente para você fixar. A forma como as situações te moldaram na infância faz mudar a forma como você vê o mundo e a forma como você se vê dentro desse mundo. Então vamos lá, dentro de um lar aonde tudo que você faz não é valorizado. Tudo que você faz, você se sente constrangida por fazer.
Tudo aquilo que você é bom em fazer, você não recebe um parabéns por aquilo que você fez. Essa criança, como é que ela vai entender o mundo? Gente, o mundo é grande demais para mim. Nada que eu faço está bom. Nada que eu faço é legal. Nada que eu faço é suficientemente bom. E o que que isso gera no adulto? Eu não vou fazer nada, nada que eu faço é bom. Ah, eu não vou tentar nada, porque tudo que eu tentei na vida foi ruim. Ah, eu não vou fazer nada, porque se eu fizer, as pessoas vão falar que não tá legal. Faz sentido? Tá fazendo sentido para vocês? Se sim, dá o joinha aí para mim, para eu saber que tá dando sentido. Ó, tem bastante gente. Eu tô bem aqui vendo quem tá dando aqui joinha. Muito bom. Então vamos lá. A forma como você aprendeu a se enxergar quando criança molda a forma como você se vê hoje. Entende? Vou repetir. A forma como você aprendeu a se enxergar na infância molda como você se vê hoje. Então, se você cresceu, você teve ali na sua primeira, na sua fundação, a sensação de o que eu faço é bom, a forma como eu me movimento é legal, a forma como, eu vou te dar um exemplo prático, vamos lá. Eu era, né? Minha sogra está aqui na live e ela não vai me deixar mentir, que eu era um ser humano muito falante. Era, né? Eu era uma criança muito falante. Eu era muito falante. E, além de muito falante, eu era uma criança muito feliz. Eu era muito risonha, eu gargalhava, eu ria alto, eu achava tudo muito bonito, eu achava tudo muito fofo, muito florido. E no lar onde eu cresci, as pessoas elas eram muito amarguradas pelas histórias que elas viveram na infância delas. Então vamos lá. Minha mãe era uma mulher que ela era muito amargurada. Ela era mal-humorada, ela era aborrecida, ela era irritada. E eu era uma criança arco-íris saltitante, falante pra caramba. Então, toda vez que eu comunicava, ou que eu começava a cantar, ou quando eu começava a falar, ou quando eu estava toda purpurinada, falando, tarará, sempre tinha uma voz de cala a boca, para de falar. Você fala muito. Nossa, você quer aparecer? Bota uma melancia na cabeça. Nossa, é muito espalhafatosa. Cala a boca, fica quieta. Então, assim, havia um excesso? Sim, havia um excesso. Mas quando uma criança que está com a sua personalidade e formação ouve que o fato dela falar, dela rir, dela se expressar é um problema tão grande para o adulto no ambiente, ela começa a ser introspecta. Tipo, poxa, eu não vou falar, vai aborrecer minha mãe. Não, eu não vou comunicar, vai aborrecer minha mãe. Eu não vou rir, vai aborrecer minha mãe. E isso vai moldando a gente na nossa fase adulta. Então, eu quero perguntar para você agora, para que você pergunte para você: o que que você fazia lá na infância que era tão legal que você parou de fazer porque você foi repreendido por alguém ou porque você foi constrangida por isso? Exemplo, existem crianças que gostam de dançar. E aí fala, mãe, eu sou uma bailarina. Olha para mim. E às vezes, o que vem, a palavra que vem na direção dessa criança, pode incentivar essa criança a continuar sendo extrovertida, ou se naquele momento ela recebe uma palavra que traz para ela um constrangimento, aquela criança ela não vai querer mais se expressar. Aquela criança não vai mais querer é, colocar para fora a sua excentricidade. Então, assim, a forma como você aprende a se ver lá na infância molda como você se vê adulta. Exemplo, eu conheço mulheres extraordinárias. Eu conheço. Tenho amigas conhecidas que são extraordinárias, mas que não conseguem acreditar que são extraordinárias. Existem mulheres que eu conheço que são lindas, lindas, belíssimas,
mas que não conseguem ver beleza em si mesma. Existem mulheres que são, assim, criativas de forma absurda, que não conseguem ver que essa criatividade é um talento que é único dela. Existem mulheres que têm uma voz, que têm uma expressão, que têm ideias maravilhosas, mas que não conseguem acreditar que isso existe dentro delas. Por quê? Quando isso foi exposto em alguma fase da vida, foi tolhido, ou foi ridicularizado, ou foi minimizado, ou foi constrangido, entende? Então, assim, eu conheço mulheres que têm, assim, talentos muito bons, mas que, se você fala assim, faz, bota para fora, Deus me livre, o que os outros vão pensar? Não, jamais, o que os outros vão dizer? Não, e se der errado? E se der errado? Qual o problema? Você vai lá e tenta de novo. Não, e se eu falar e não der certo? Você vai lá e fala, gente, foi mal, eu tento de novo. Exemplo, eu estava tentando ler aqui e não estava conseguindo. Para quem está me conhecendo agora, eu sou disléxica. O que é uma pessoa disléxica? Eu tenho dislexia. Dislexia, quando você vai ler alguma coisa, as letras, elas se embaralham, elas correm no papel. Então, às vezes está escrito uma palavra, eu estou lendo a palavra e o meu cérebro decodifica e a boca sai outra palavra. Mas essa minha dificuldade não minimizou o meu talento como terapeuta, não minimizou o meu talento como grafóloga. Da minha região, eu era a melhor grafóloga do pessoal. E eu tive o prazer de ministrar 2 turmas, onde eu fui a professora principal de grafologia. E eu inicio a aula me apresentando. Sou Letícia Albino, terapeuta integrativa, sexóloga, grafóloga, há mais de 5 anos e tenho dislexia. E se a professora de vocês escrever uma palavra errada ou falar uma palavra errada, compreenda, o meu cérebro embaralha as palavras. Então, uma característica negativa não tira o valor e o prestígio do trabalho que eu entrego. Então, muitas vezes você olha para si e você fala assim, cara, eu só vou conseguir pôr isso para fora quando eu for perfeita. Nunca seremos. Vamos já começar a desiludir agora. A gente nunca vai ser perfeita, a gente sempre vai sentir falta de alguma coisa. Só que não estar na sua totalidade plena e perfeita não minimiza as coisas boas que você já tem dentro de você. Não minimiza as coisas incríveis que você faz e que ninguém sabe fazer. Exemplo, tem gente que corta cabelo como ninguém. Tem gente que trança cabelo como ninguém. Eu já fui transista. Era uma boa transista? Muito medianazinha, mas eu sei trançar. Mas tem gente que faz arte na cabeça das pessoas. Existem pessoas que fazem bolos que, caramba, você come chorando, assim, meu Deus. Na última garfada, a gente faz o quê? Chora, de tão gostoso. Existem mulheres que nasceram para ser mães. E são mães com excelência. São mães que criam pessoas para o universo, sabe? Existe a mãe do Einstein. Talvez aquela mulher, o único papel da vida dela foi ser mãe do Einstein. E outras pessoas, entende? Então, assim, a gente muitas vezes olha para a gente e a gente escuta as críticas que a gente ouviu quando a gente tinha 6, 7, 8 anos. E aí essas críticas gritam muito mais alto na nossa cabeça do que a certeza do talento que a gente tem. Gente, faz sentido? Eu queria ver vocês, eu queria estar sentado numa sala com vocês, para poder sacudir vocês. Cara, é muito sério isso, entende? É muito sério. Existem dons e talentos dentro da gente que só existem dentro da gente. Eu sou um pouco suspeita em falar, mas existem terapeutas, psicólogas, psicanalistas e psiquiatras, existe eu. Quem tem a experiência de vivenciar uma sessão terapêutica comigo, sabe que em uma sessão, você organiza.
pensamentos, sentimentos. Você vê um norte. A gente resolve tudo em uma sessão? Não, mas você vê um norte. Não é em qualquer lugar que existe isso. Só que eu tive que vencer a timidez, a insegurança e a sensação de que eu nunca servia para nada, para poder hoje estar aqui falando para você que eu sou uma excelente terapeuta. Então, se eu conseguir fazer essa trajetória, eu consigo ajudar você a fazer essa trajetória. Faz sentido, galera? Então, vamos lá, vamos seguindo. Adoro quando sobe joinhas. Tão bom quando sobe assim. Tão legal. Deixa eu ir seguindo. A adolescência. Tudo aquilo que você coloca no teu alicerce... Calma, deixa eu corrigir. Tudo aquilo que colocaram no teu alicerce, porque uma criança de 4 a 7, ela não faz ideia do que é o mundo. Uma criança é... Uma criança de 4 a 7, ela não faz ideia do que tem lá fora. Então, essa criança vai acreditar no que é apresentado para ela. Então, o adulto tutor dessa criança, se ele apresentar que ela é boa e que o mundo é pequeno para ela e ela vai conquistar tudo que ela quiser, ela vai crescer sabendo que eu sou grande e eu vou conseguir conquistar tudo que eu quiser. Agora, se esse adulto apresenta para a criança que ela é uma porcaria, que ela é um problema, que ela é... Ah, minha vida acabou quando você nasceu. Ai, minha vida foi problemática depois que eu engravidei de você. Essa criança vai crescer acreditando que eu sou um problema para esse mundo. Eu sou um problema para essa geração, eu sou um problema para minha família, eu sou um problema para minha casa. E por mais que ela não verbalize isso, isso fica dentro do inconsciente dela. E às vezes chega na adolescência, sente angústia, sente tristeza, sente melancolia e não consegue dar um nome para isso. Mas às vezes são coisas que vieram lá da primeira infância. Só para vocês terem noção, existem pessoas que eu atendo e que eu já atendi que não conseguem lembrar nada da primeira infância. Eu falo assim, como é que era a sua vida quando você tinha 6, 7 anos? Não sei, não consigo me lembrar. E quando você tinha 9? Não sei, só consigo lembrar da minha vida a partir dos 13 para cima. Se aqui na nossa chamada tiver alguém assim, entenda. Quanto menos memória, mais dor. Por quê? Como funciona o nosso cérebro? O cérebro, ele é programado para te proteger da dor. Se você teve uma infância ou uma adolescência com dores, com situações traumáticas, por segurança, o teu cérebro vai esconder essas informações. Então, muitas vezes, em atendimento, eu fala da sua infância para mim. Não consigo me lembrar. E aí, qual é o bom da pessoa ser terapeuta integrativa? Porque aquilo que a pessoa não consegue lembrar, eu consigo extrair através do grafismo. Eu peço para a pessoa desenhar para mim o desenho da casa, da infância e da família, e ali eu consigo entender se houve dores, se houve abuso, se houve uma sexualidade precoce, se houve espancamentos, se houve gritaria, só pela forma como a pessoa desenha para mim. Então, assim, se você está aqui nessa videochamada e você não consegue lembrar da tua infância, você não consegue ter memórias de 6 anos a 4 anos, acredite, pode ter acontecido coisas dentro desse período. Ó, eu me lembro, cadê? Mas peraí, deixa eu ver aqui, deixa eu tentar abrir aqui para poder ler. Pera. Não, lê aqui, abri aqui. Ó, eu me lembro das coisas que me fariam, mas hoje não me causam dores, né? A Andrea falou que ela lembra, sim, e hoje já não dói mais. E aí, Andrea, precisa ser visto se não dói mais porque eu resolvi dentro,
ou não dói mais porque eu não quero mexer com isso. Por quê? A gente, para não sentir dor, muitas vezes a gente faz o seguinte: deixa para lá. E tudo que é deixado para lá é deixado para lá. Tudo que a gente fala, deixa para lá, eu não vou lidar com isso, deixa para lá, eu não vou falar sobre isso. O deixa para lá entra. Deus me curou. Muito bom. Que bom, graças a Deus. Graças a Deus que houve uma cura no seu emocional. Então, assim, seguindo, se você está dentro daqui dessa sala terapêutica e eu tenho dificuldade de lembrar de alguma coisa, pode ter ocasionado algumas dores. Então, vamos lá. Na adolescência, carreguei dores sem nome. Muitos adolescentes carregam dores sem nome. É uma angústia que a gente não sabe o que é uma tristeza que a gente não sabe o que é uma melancolia que a gente não sabe de onde veio. E deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Uma dislexia. Peraí, gente, deixa eu ler aqui, peraí. Peraí. É isso aí. Obrigada, Ana Cristina, obrigada mesmo. Eu sou disléxica e continuo trabalhando com terapia, grafismo. Para mim, hoje, é tranquilo falar sobre dislexia, mas por muitos anos eu me senti burra. Por muitos anos eu me senti inadequada. Por muitos anos, se alguém pedisse para eu ler um slide como eu estou lendo aqui, eu travava. Eu falava, meu Deus, se eu errar uma palavra, se eu errar uma palavra, se eu errar uma palavra. Eu lembro que quando eu estava na escola, as pessoas, elas sempre, as professoras, elas pediam para a gente ler algumas coisas, aí, tipo assim, ia de aluno para aluno. Quando chegava na minha vez, eu já estava aqui ensaiando, eu não ouvia nada do que os outros alunos liam. Eu sei que eu ficava aqui, ó, treinando para não errar, e quando eu ia ler, o cérebro lia uma coisa e a boca falava outra. Era, meu Deus do céu, para uma adolescente era terrível. Então, assim, a dislexia, ela não me define. Ela está aqui e eu convivo com ela. Mas ela hoje não minimiza, sabe? Não minimiza aqui dentro. Hoje eu falo para as pessoas, gente, eu sou disléxica, tá? E eu tenho descalculia também. Às vezes eu falo 3, 5, 2, 1. E assim, a mão faz uma coisa, a boca fala outra. E isso não minimiza o nosso trabalho, não minimiza, porque são coisas que eu vou carregar o resto da vida, que vai estar aqui comigo, né? E a gente faz, né, os treinamentos para poder melhorar. Hoje eu escrevo muito melhor, hoje eu leio muito melhor, porque eu trabalho com isso, mas uma hora ou outra eu escrevo um você com F e vai. E é sobre isso. Então, vamos lá. Dentro da adolescência, e eu quero que você entenda uma coisa. Dentro do seu eu adulto, coloca assim, ó, vamos fazer um exercício de ancoragem. Faz assim, ó. Quando você faz assim, você se sente. Quando você se sente, é como se você estivesse dizendo para si mesmo, eu estou aqui, eu estou presente aqui. Então, assim, da sua casa, faz assim, ó. E aí eu quero que você entenda o seguinte, que dentro do eu adulto, esse aqui que você está batendo no peito, existe o eu criança e o eu adolescente. O eu criança quer amor. Às vezes, essa carência afetiva que você tenta suprir com um monte de coisa é a tua criança que ela quer um amor que ela não recebeu lá, quando ela era infância, quando ela estava na infância. O eu adolescente quer vingança. O eu adolescente está com raiva. Por quê? Porque a criança muitas vezes não foi ouvida. E o eu adulto, que é a gente hoje, quer paz. Agora imagina aí dentro, a criança chorando querendo amor, o adolescente raivoso querendo vingança e o adulto só querendo vencer a vida, ganhar dinheiro, ser casado, ter um casamento feliz, criar os filhos. Gente, é uma guerra muito grande. Então, quando você consegue acolher a criança, quando você consegue
dar espaço para o adolescente expressar essa raiva. E quando você acolhe todo mundo, o seu adulto começa a ter paz. Letícia, como é que eu faço isso? Vamos lá. Eu poderia fazer uma dinâmica aqui com vocês, só que é uma dinâmica muito profunda. E como a gente não está presencial, se você for muito profundo, talvez tenha algum tipo de dificuldade depois. Então, eu não vou fazer. Mas existem algumas dinâmicas na terapia que eu consigo fazer com que você acesse essa criança. E aí, dentro dessa dinâmica da terapia, você consegue dar a essa criança o que ela não recebeu lá atrás. Exemplo, existem crianças que só queriam ser ouvidas, existem crianças que queriam colo, existem crianças que queriam, sei lá, uma festa de aniversário. E essa criança que queria alguma coisa está dentro do teu eu adulto, chorando, eu quero ser amado, eu quero ser amado, eu quero ser amado. Aí o adulto está aqui, ai meu Deus, que carência, meu Deus, que tristeza, meu Deus. É a tua criança. Quando você dá o colo para essa criança que ela queria ter recebido do adulto, que era a mãe, o pai, o tutor legal, ela para de chorar e ela acaba sendo sua força interna. O adolescente, muitas vezes o adolescente ele queria xingar, ele queria quebrar as coisas, ele queria botar para fora aquela raiva que ele sentia. E hoje, sabe como é que a gente se comporta? A gente não se permite sentir. Ai, raiva é um sentimento muito feio. Eu não sinto raiva. Sente sim. Ai, eu sou uma pessoa muito bem resolvida, eu não tenho raiva. Tem sim. É muito forte, né, André? A gente sente sim. Só que a gente fica pegando esses sentimentos, amassa assim, ó, amassa bem amassado, bota numa caixa e joga no fundo do inconsciente e deixa lá, achando que aquilo não vai submergir. Essas dores que você fala que não sente, essas raivas que você não pode sentir porque você é, 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 é muito arco-íris e não pode sentir, isso vai para o fundo do teu inconsciente. Isso pode estourar como algo assintomático, ou como um acesso de raiva, ou às vezes a gente fica nervosa e atrapalha o sono, entre outras coisas. Então, assim, por que é tão importante a gente fazer terapia? Porque lá na terapia a gente pode colocar essas coisas para fora. E o teu terapeuta não vai te julgar ou te criticar. Eu sou terapeuta e faço terapia, porque eu lido com muitas pessoas, com muita gente, eu tenho que estar com a minha cabeça emocional bem tranquilo para poder continuar cuidando de pessoas. E lá, quando eu estou na minha sessão terapêutica com o meu analista, lá eu sou, cadê? Eu sou feiona lá, e tá tudo bem, porque lá é o meu lugar de botar essas coisas. E ele não me julga. Se me julgar também, eu reclamo, porque eu não julgo as pessoas, estou brincando. Aí eu passei por uma fase assim, vi as coisas erradas, mas não podia falar nada. E sabe o que acontece, Bel? A gente começa a engolir, 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 engolir. Gente, eu estou amando a interação de vocês aqui no chat, tá? Se você quiser falar aqui no chat, ou se você quiser falar aqui, é só você abrir o microfone e falar. Ó, a Bel colocou aqui, ó, eu não me lembro. Bel, diga-se de passagem, você é maravilhosa. Brincadeira. Ó, a Bel falou que não lembra da infância. Bel, vamos conversar. Vai me dando água na boca. Eu gosto assim, ó. Então, assim, como é que você. Ai, Letícia, eu quero falar também aqui, igual as meninas estão digitando aqui no chat. Como é que eu faço? Tem três bolinhas assim do lado do microfone, se você tiver pelo telefone. Ó, tem três pontinhos ao lado de uma mãozinha assim. Você vai clicar aí e aí vai aparecer mensagens na chamada. E você pode digitar, que eu vou estar lendo aqui, tá bom? Ou, Letícia, eu quero falar. É só você clicar na mãozinha. Isso. Quem clicou na Ana Maria clicou na mãozinha. Ana Maria é minha sogra. Manda uma mensagem no grupo. Oi? Manda uma mensagem pro pessoal no grupo. Eu tô mandando Ai, gente, cortes. você tá colocando o que lá no grupo? Os seus cortes de imagem aqui da produção, aqui, ó. Olha, Olha gente, aqui, ó. olha, gente, é muita coisa, muita coisa. Dona Ana, a senhora gostaria de falar? Não, Dona Ana clicou na mãozinha. Quer falar, Dona Ana? Se a senhora quiser falar, é só clicar no microfone e falar, tá? Se você clicar na mãozinha, aí eu sei que você quer falar alguma coisa. Quer falar, Dona Ana?
Ela que não. Então, se você quiser digitar, do lado dessa mãozinha assim, tem 3 pontinhos. Clica nos 3 pontinhos e digita, que eu estou amando a interação de vocês, tá bom? Então, vamos seguindo. Fala pro pessoal que eu vou colocar o link de novo, porque muitos não conseguiram acessar. Olha, galera, o Alberto vai colocar o link novamente aqui no grupo, tá bom? Para quem não conseguiu acessar. Letícia, eu não estou conseguindo acessar. É só, eu não sei como é que É só explica clicar, isso. É só clicar. só clicar no Tá? símbolo. Aí vai aparecer para mim aqui, eu libero assentado o seu acesso. Então vamos lá, vamos seguindo, galera. Então, assim, dentro do seu eu adulto, faz assim, ó, eu adulto. Tem o eu criança e o eu adolescente, entende? E muitas vezes a sua criança, ela só está querendo ser abraçada. Gente, vamos lá, vamos fazer um desafio aqui. Vocês topam fazer uma dinâmica comigo para vocês acessarem a criança de vocês? Ó, Isabel falou que sim, Paloma que sim, Letícia que sim, Kelly que sim, Rosana sim, Joelma sim, Ana Maria sim. Então, assim, para eu poder fazer, eu preciso que vocês abram a câmera. Débora também. Eu vou precisar que vocês abram a câmera para mim. E aí pode ser lá para o final da chamada. Por quê? Eu não tenho como fazer uma imersão com vocês sem ver a reação de vocês. Porque é forte mesmo, vai mexer com as suas emoções. E aí, se eu percebo aqui, percebo aqui que alguém está com alguma dificuldade, eu tenho os meios para poder fazer você desconectar, entende? Agora, se a gente fizer com todo mundo fechado, eu não vou saber a reação de vocês. Se der algum problema, eu não vou conseguir ajudar você a voltar. Mas vamos deixar isso lá para o finalzinho. Vamos dar seguimento aqui, a gente está quase finalizando. Olha que sogra linda, gente. Minha sogra, gente. Belíssima. Eu não vou nem falar a idade dela aqui para vocês não se sentirem assim, meu Deus do céu. Não consigo falar. Ela não sei, 67, né? É. Gente, essa pele de pêssego, que ela não passa uma base, tem 67. Uma vez, quando eu descobri que ela não passava base e o rosto dela era assim, só porque era assim, olha, mas o quê? Mas já vai acabar daqui a pouco, Letícia, daqui a pouco. Eu falei, gente, você não passa base? Não, eu passo um batom. O rosto dela brilha sozinho, um pêssego. É uma skincare que a gente faz. Depois que eu vim morar aqui em São Paulo, o pessoal também elogiou muito minha pele lá no Rio. É um skincare chamado Amor. A gente amar, aí a pele vai ficando boa. Mas vamos lá. Vivi chegou, Vivi tá por aí. Então vamos lá, vamos seguir. Então, muitas vezes lá na adolescência, a gente tem dores que a gente não conseguiu dar nome, e essa dor fica entalada aqui. E hoje, a gente na fase adulta, a gente sente coisas que a gente não consegue dar nome. Exemplo, raiva. Eu sinto raiva. Pode falar, eu tô com raiva, ó. Olha o pessoal que conhece ela aqui, ó, elogiando. Gente, o pessoal do Rio falou, gente, como sua sogra é linda. Ai, obrigada. Muito bem, olha só. Tem que abrir o microfone, dona, para a gente te ouvir. Eu vou desaparecer daqui a pouco aqui. Tá bom. Você que é estrela. Oh. Gente, ela me deu o filho dela para eu casar, gente. Ela me deu o filho dela para eu casar. Então, vamos lá. Aí a senhora pode... Isso, ali, obrigada. Vamos lá. Eu enfrentava a depressão em uma fase em que muito pouco se falava disso. Gente, eu vim descobrir que eu passei por depressão na adolescência quando eu vi uma foto. Calma que eu chutei o ring light. Deixa eu corrigir aqui. Pronto, voltou. Eu com a minha irmã, a gente vendo umas fotos antigas dos nossos álbuns da infância, eu sempre tinha essa cara assim, ó. A cara não mudou, só crescia, cara assim. Aí todas as fotos estavam assim, assim, assim. Quando eu fiz 10 anos, todas as fotos eram assim. Todas as fotos. Eu falei, gente, o que aconteceu aqui? Aí eu fui 9, 10, 11, 12. Sempre uma expressão de tristeza. Não havia mais sorriso nos olhos. E quando eu sorria só com a boca. Era um sorriso mais ou menos assim.
Sabe aquele sorriso que você sorri só com a boca e o olho não acompanha? E eu falei, gente, eu vivia depressão naquela época. E aí, o que que acontecia naquela época? Quando o adolescente sofre uma dor emocional que ele não sabe decifrar o que é, para muitas vezes dar ou trazer um alívio, ele promove uma dor física. Vou falar novamente. Às vezes, os adolescentes eles estão passando por dores emocionais que ele não sabe falar, ele não sabe colocar, porque são coisas que aconteceram lá na infância e ele não elaborou. E aí, às vezes, é uma pressão interna tão grande, uma melancolia tão grande, uma tristeza tão grande, que para ter um alívio emocional, promove-se dor física. E eu lembro que na fase de 12, 13 anos, eu tinha mania de fazer pequenos talhos na pele. E aqueles talhos, na minha época, na época, só me dava vontade de fazer, não tinha um porquê consciente. Hoje eu entendo que era tão angustiante a vida que eu vivia, que aquilo trazia um alívio emocional, porque a gente conseguia falar, ah, está doendo aqui porque eu cortei. Eu não consigo entender a dor daqui, então eu trago para cá. Então, assim, talvez essas dores emocionais da sua infância ainda estejam aí, da sua adolescência, ainda estejam aí, você nem sabe o porquê. Então, vamos lá. Eu enfrentava a depressão em uma época em que pouco se falava sobre isso. A dor era constante e parecia fazer parte natural da minha vida. Então, assim, eu vivi tanto tempo dentro de sofrimentos emocionais que, para mim, o sofrimento emocional passou a ser algo natural. Vou falar de novo, porque tem muita mulher que vive condições de angústias, anos da vida, e nem sabe que aquilo ali não é uma condição natural. Eu vivia um sofrimento emocional por tanto tempo que, para mim, era natural sentir dores emocionais. Então, estar triste era normal, estar melancólica era normal, estar angustiada era normal, me retalhar era normal, receber abusos psicológicos era normal, receber é, insultos era normal, apanhar era normal, tudo era normal. Porque quando eu era criança, aquilo foi tão maçante, foi tão repetido, 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 que acabou trazendo para minha vida que aquele sofrimento todo era algo normal. A vida era isso mesmo. E quantas mulheres estão aqui dentro dessa videochamada pensando assim, cara, mas a vida é isso mesmo. Não é. Existe uma vida plena, leve, com cores, com sabores. Mas isso só começa a acontecer quando você tem um start aí dentro. E talvez você esteja nessa videochamada simplesmente para você ter esse start. E, poxa, se existe uma vida diferente dessa, eu quero experimentar. Como é que eu faço para experimentar? Cara, é uma jornada. E aí você precisa estar muito comprometida com você. E sabe qual é o grande problema? A gente se compromete com todo mundo, menos com a gente. A gente se compromete com o pai, com a mãe, com o marido, com o filho, com o vizinho, com o cachorro, com o papagaio, periquito. A gente se compromete com todo mundo, mas quando é pra gente, ah, depois eu faço. Ah, depois eu faço. Ai, depois eu faço. E aí a gente acaba não dando os passos necessários. Eu, Letícia Albino, só estou aqui hoje falando com você, porque eu venci essas fases. Se eu não tivesse vencido, eu não tinha autoridade, autorização para estar aqui com você. Mas eu tive que começar uma jornada lá com meus 28 anos. Eu tenho 37. Vai fazer quase 10 anos da minha jornada. Mas um dia eu estava sentada na mesa da minha antiga vida, da minha antiga casa, e pensando assim, cara, será que a vida é só essa porcaria mesmo que eu estou vivendo? Será que a vida se resume a tudo isso? Ou será que tem alguma coisa diferente para mim? A vida se resume a isso?
Eu sou mesmo tudo isso de ruim que falaram a meu respeito a vida toda? E ali foi o start que me fez ter o início da minha jornada até aqui. Vamos seguindo. Vida adulta, vamos lá. Na fase adulta, repetir padrões de relacionamentos abusivos. Ai, que delícia. Vamos dar uma pausa aqui? Vamos dar uma pausa, vamos falar sobre isso. Vou lubrificar as pregas locais para a gente falar sobre isso. Voltei. Você sabia que se você sofre um trauma e você não resolve, você fica num ciclo te levando para traumas similares até você resolver? Vou te dar um exemplo. O grande relacionamento problemático da minha vida foi com a minha mãe. Eu fui a sua segunda filha, sua filha do meio, e a minha mãe, ela tinha uma personalidade narcisista e alguns traços de psicopatia. Hoje, eu sou... É isso aí. Espera aí que eu vou voltar no chat. Hoje, as feridas que eu vivenciei com a minha primeira infância já foram, na sua grande parte, elaboradas. Letícia, tu está plenamente curada? A gente vive numa constância de tentar a situação retorna, isso mesmo. De tentar melhorar para ser sempre melhor. Mas vamos lá. Dentro desse relacionamento era o seguinte: quando uma mãe, ela é uma mãe narcisista, eu vou te dar características de uma mãe narcisista para você se identificar ou não, se você foi criado também por uma mãe narcisista. A mãe narcisista, o filho dela, ele serve simplesmente como um troféu. Então, esse filho ou essa filha que eu tenho, ele serve para que eu me vanglorie para o mundo que esse filho é bom porque é meu filho. E se esse filho não for bom o suficiente, ao meu ver, ele vai ser punido por isso. Então, dentro dessa estrutura, tudo que tinha em mim era reprovado. Minha mãe, ela tinha na cabeça dela um padrão do que era bonito e do que era feio. E aí eu não me encaixava em nada do padrão do que para ela era bonito. Ela não gostava do meu cabelo crespo, ela não gostava que eu era uma criança gorda, ela não gostava que eu era uma criança extremamente falante. Isso tudo para ela era um problema. Então, para mim, que era criança, qual era o meu maior anseio? Eu quero ser amado por essa mulher, eu quero que ela me ame, eu quero que ela me aceite, eu quero que ela olhe para mim e ela sinta orgulho. E para que ela sentisse orgulho dessa criança que era eu tinha que me transformar naquilo que ela queria que eu fosse. E para isso, para uma criança de 5, 6, 7 anos, a gente se permite ser desconstruído para receber o amor dessa mãe. Então, o meu cabelo era alisado, eu recebia muitas críticas porque eu era gorda. Então, eu com 5 anos, eu já era uma criança muito gordinha. Ela me colocava em cintas muito apertadas. Até hoje eu tenho horror à cinta, não gosto de nada que me aperte. Eu, criança, ela me embalava a vácuo. Ou eu estava com um maiô muito apertado, ou eu estava com cintas adultas muito apertadas para poder diminuir a circunferência da barriga, entre outras coisas. Então, olha como é que formou o meu padrão de relacionamento. Eu desejo alguém que não me deseja, e para que essa pessoa me deseje, eu me torno o que ela quiser que eu me torne. Vou repetir, porque eu tenho certeza que tem gente se identificando aqui. Primeiro, minha mãe me rejeitava porque eu não parecia com o padrão de beleza que ela achava que eu deveria ter. E o meu objetivo principal da vida era fazer com que essa mãe me amasse. Então, ela alisava meu cabelo, e ia no salão, não, era em casa, meu amigo. Esse cabelo aqui sofreu muitas coisas. Ele acha que ele sofreu mais traumas que eu. Então, como isso ficou na minha estrutura? Eu comecei a me sentir atraída por pessoas que
me rejeitavam e que eu tinha que fazer o que elas quisessem para que eu pudesse me sentir amada por elas. Então, assim, aquele padrão que foi estruturado para mim de relacionamento na infância foi o padrão que eu levei para a minha vida adulta. Então, se eu tinha uma amiga, vamos colocar assim, né? Relacionamentos com amiga. Eu me relacionava com pessoas que claramente me reprovavam por muitas coisas e que ficavam o tempo todo me corrigindo para eu ser aquilo que elas quisessem que eu fosse. E como eu era uma amiga muito maravilhosa, eu desconfigurava toda a minha configuração original para poder caber dentro daquilo que estava sendo colocado para mim como padrão. Relacionamentos afetivos, relacionamentos amorosos. Eu me sentia extremamente atraída por homens narcisistas. Por quê? Porque eu fui criada por uma mãe narcisista. E aí, o que era padrão para mim de amor era eu mendigar, 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 ser rejeitada, 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 e mendigar mais, mendigar mais, mendigar mais, e ser rejeitada, rejeitada, rejeitada. Faz sentido, galera? Tem alguém se identificando aí? Vou tomar, me diminuir para caber. Isso aí. Exatamente. Vou tomar um gole d'água aqui enquanto você pensa. Então, assim, é, quando a minha ficha caiu, que eu, caramba, eu me sinto atraída por pessoas que me rejeitam. Virou uma chave aqui dentro. E aí eu comecei uma busca de quem eu era de verdade, porque eu fui tantas faces para caber no mundo de tantas pessoas que eu comecei a me perder de mim. E aí, quantas mulheres hoje estão se perdendo de si mesmas porque lá na infância recebeu uma rejeição, lá na infância não recebeu valor, lá na infância não foi valorizada a ponto de se sentir amada, e aí traz isso para o relacionamento com o marido, traz isso para o relacionamento com os amigos. Entende? Então vamos lá. Na fase adulta, repeti padrões de relacionamentos abusivos. E eram relacionamentos assim. Eu, às vezes, na mesa com a minha sogra, eu conto um pouco sobre a minha trajetória com as minhas amigas. Ela fala, Letícia, o que era aquilo? Eu falei, eu era manipulável, sogra. Eu era manipulável. E conforme a gente vai fazendo terapia, a gente vai se encontrando, a gente vai quebrando os acessos que te fazem repetir esse padrão, a gente começa a se tornar a pessoa que a gente nasceu para ser. Hoje, eu estou dentro de um relacionamento com um homem que me ama, que me valoriza, que é carinhoso, que é protetivo. Nosso o Alberto, ele me cobre, sabe? Essa é a sensação que eu tenho, ele me cobre. Ele me cobre de elogios, ele me cobre de amor, ele me cobre de esperança, ele me cobre de força, ele me cobre. Mas eu só consigo hoje ter um relacionamento saudável com uma pessoa saudável porque eu me curei das fissuras que me faziam ter relacionamentos abusivos. Se eu, Letícia Albino, não tivesse começado uma jornada de cura lá com 28 anos, lá em 2018, hoje eu não poderia viver o relacionamento tão gostoso que eu vivo com meu marido. Então, talvez a gente olha para o nosso cônjuge, a gente olha para o nosso relacionamento e pensar, meu marido é assim, meu marido é difícil, meu marido é complicado. Você já parou para pensar que, às vezes, existem feridas internas suas que fazem com que esse relacionamento seja mais difícil do que poderia ser? E que, se você resolver dentro, você acaba trazendo uma saúde diferenciada para dentro do teu relacionamento? Pensa aí, vai pensando. Aí vamos lá. Até que um dia eu me perguntei, será que sou mesmo tudo de ruim que eu ouvi durante a minha vida inteira? E foi mesmo, gente. Eu sentada assim na minha mesa da cozinha, da minha sala de jantar, e pensei assim, cara, será que eu sou feia mesmo, como eu sempre ouvi? Será que eu sou mesmo burra, como eu sempre achei que fosse, porque eu sempre ouvi os outros me chamar de burra? Será que eu sou mesmo mole? Minha mãe falava, você é mole, você é fraca. Será que eu sou mesmo mole, fraca, como eu sempre ouvi? E ali virou uma chave. Quando essa chave virou, eu fiz uma dinâmica que eu ensino as minhas clientes a fazer. Eu fui até o espelho,
aqueles espelhos de guarda-roupa que é uma lâmina inteira que se vê tudo. Eu me olhei no espelho e eu falei, a partir de agora eu vou olhar para mim sem a ótica do que eu ouvi a vida toda. É como se minha mãe tivesse pegado os olhos dela, colocado nos meus olhos e eu me enxergava por aquela ótica feia, difícil, ruim sobre mim. É como se eu tivesse pegado aqueles olhos que não eram meus, devolvido para ela, mãe, toma seus olhos, que agora eu vou me ver como eu sou. E aí eu me olhei no espelho e eu olhei meu rosto e falei, nossa, que rosto bonito. Gente, deixa eu até mais perto aqui para vocês verem que não é mentira. Tem um rostinho muito bonito. Eu comecei a ver o meu cabelo e ver que meu cabelo compunha com o meu rosto. Eu comecei a olhar e eu vi que eu tenho ombros muito bonitos. Eu tenho, gente, meus ombros é porque eu não. Hoje eu sou uma mulher cruzada, uma mulher de bem, então eu não fico expondo os meus ombrinhos. Mas eu tenho os ombros muito bonitos. Aí eu olhei os seios, muito bonitos. Fui olhando. A barriga, que sempre foi um grande problema, um grande tabu. Cara, a barriga eu tinha que diminuir mesmo, porque eu estava muito acima do peso. Eu falei, isso aqui eu vou ter que resolver. É eu que vou ter que resolver, mas não é porque eu tenho uma barriga grande, porque eu sou gorda, que eu vou deixar de me amar por conta disso, eu vou me odiar por conta disso, ou eu vou me sentir um problema por conta disso. Olhei minhas pernas, tenho pernas belíssimas também, tá? Tenho coxas maravilhosas, fortes, minhas coxas estão bonitas. E eu comecei a me olhar, eu tenho uma pele muito macia, eu comecei a ver que havia beleza nesse ser humano que ouviu a vida inteira que era feia, que era burra, que era estranha, que era tudo que não, sabe? E aí eu passei a ver que havia beleza. E eu queria que você fizesse isso também quando acabar a videochamada. Vai no espelho, olha seu cabelo, sente a textura, vê se é macio, vê se é cheiroso, olha seu rosto, sua pele, vê se as suas unhas são bonitas, se suas mãos, seus pés, seus seios. Olha para você e vê que tem coisa boa aí, tem coisa bonita aí, sabe? Existem mulheres que não se olham mais no espelho. Existem mulheres que não têm mais o hábito de se olhar. Eu me olho, ainda quando eu tô muito bonita, ainda venho desfilando. Só agora como é que eu tô bonita com essa roupa aqui. Hoje eu tô muito bonita, tá? Tô muito arrumada. Estava de pijama porque tá muito frio, sim. Mas tô aqui, tô arrumada, tô com vocês. Isso aqui é pra vocês, tá? Valoriza o terapeuta de vocês. E essa pergunta que eu fiz para mim mesma foi um divisor de águas na minha vida. Gente, vocês têm noção? Porque é você ouvir a vida toda que você é feia, burra, inadequada, e você falar assim: peraí, eu nunca me perguntei se eu sou de verdade. Será que eu sou mesmo? Gente, a gente estava fazendo as contas aqui. Só de formação eu tenho mais de 10 formações. E tudo aquilo que eu me proponho a fazer fica tão bem feito, porque eu faço com tanto amor. Mas aquela garotinha de 7 anos acreditava que era burra, porque não sabia escrever. Eu não sabia escrever porque eu tinha dislexia, ninguém sabia. E às vezes você tá aí, ó, se diminuindo, se minimizando, sabe? Falando assim, não, porque eu sou feio, porque eu sou. Gente, fala uma coisa pra vocês. Não é porque a gente tá acima do peso que a gente não é bonita, não. Tem muita mulher que tá acima do peso e, eu não sou mais bonita porque eu tô gordinha. Eu tenho 100 alguma coisa de quilos e eu sou belíssima. Então, não se diminua porque eu sou fora do padrão. Eu sou fora do padrão e eu acho que por eu ser fora do padrão é o que é o diferencial. Eu sou bem fora do padrão, sou bem fora da caixinha, sou mesmo. E isso não me torna menos bonita por conta disso. Meu cabelo é crespo, minha boca é grossa, eu sou gordinha. E isso não faz de mim uma mulher feia. Eu sou bonita pra caramba. Não sou, marido? Com certeza. Pronto, meu marido falou que eu sou bonita, então tá tudo certo. Então é isso, às vezes a gente tá, ó. Com certeza. Então, assim, às vezes a gente está se diminuindo, se minimizando por conta de alguma coisa que ouviu de alguém. Às vezes foi uma brincadeira mal feita na escola, às vezes foi o pai ou a mãe, às vezes foi um namorado adolescente, às vezes foi um comentário do marido que a gente toma para si, veste a camisa, ai não, eu não sou bonita, ai não, eu não sou interessante, ai não, eu não sou feia, ai não sei o que. Vai no espelho e olha. Vai no espelho e olha. E o que você vê, vê se você está vendo com os seus olhos
ou se você está vendo com os olhos da pessoa que te fez a crítica. Eu vou te falar, muitas vezes a crítica vem de pessoas que não podiam criticar nem a própria vida, quanto mais a vida das outras pessoas. Então vamos lá. E essa pergunta talvez hoje seja um divisor de águas na sua vida e me abriu uma porta dentro de mim. Vamos lá. Essa jornada do autoconhecimento é uma jornada muito curativa. Muito curativa. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat. Tem umas coisas bem interessantes aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat. Cadê? Ó, a Rosana falou que eu sou linda, hein? Ó, fundamental. Apreço por si mesma, precisamos desenvolver essa habilidade. Precisamos muito, Cristina. A gente precisa desenvolver essa habilidade de ter apreço por si mesmo, porque a gente não é ensinado isso. Pelo contrário, a gente é ensinado, oh, deixa pro teu irmão, larga, deixa pro outro, para de ser egoísta. Ó, você não quer dividir, você é egoísta. Às vezes, caramba, só tinha para mim, cara, e o irmão fica lá, criticando, quer minhas coisas. Não, é meu. Então, a gente não é incentivado a olhar para si. Muito boa sua fala aqui, Cris. Ó, a Débora falou assim, situação retorna, o mesmo problema, só muda o envelope. É desse jeito, Débora. As situações vão mudando, só vai mudando as caras e o problema é o mesmo. Só vai mudando as caras e o problema é o mesmo. E aí, quando a gente vive relacionamentos com pessoas diferentes, com o mesmo padrão, o problema não está nas pessoas, está na gente. E aí a gente tem que fazer o quê? Resolver o problema que faz a gente sempre querer o tóxico ou o ruim. Entende? Já estou gritando quase todas as coisas. Vamos lá. Isabel colocou aqui, diminui para caber, você é linda, você é linda, você é linda. Obrigada, gente. Então, vamos seguindo. A partir dali, comecei a minha jornada de desbloqueio. Eu tinha 28 anos quando eu comecei essa jornada. E foi uma jornada onde eu tive que fazer algo muito difícil. Me escolher. Ai, como é difícil a gente se escolher. Eu tive que escolher cuidar de mim. Eu tive que escolher não permitir mais que as pessoas abusassem do meu psicológico, tá? Porque às vezes a gente vive situações de abuso por tanto tempo que a gente aceita. Ah, é assim mesmo. Ah, ele é assim mesmo. Não, ele era um problemático, um abuso psicológico. Então, assim, a partir daquele ponto, eu comecei uma jornada de desbloqueio. Enfrentei medos e inseguranças muito grandes. Exemplo, eu era tímida, muito tímida. Eu morria de medo de falar em público. Estar aqui com mais de 20 pessoas falando, nossa, naquela época nunca seria possível. Jamais seria possível. E é isso, eu sou burra, eu sou feia. As pessoas vão lá e vão me julgar, vão me criticar. Eu vou passar vergonha nunca. Então eu tive que começar a me experimentar. Comecei a me expor mais, a me colocar mais. Eu comecei a perceber que as coisas que eu falava faziam sentido para as pessoas. Quando a minha jornada começou, eu comecei a fazer vlogs. Na época, eu não era terapeuta, eu não era psicanalista, não era nada. Eu era uma pessoa que estava saindo de um quadro como é que eu posso dizer? De dependência emocional severa e começando a se enxergar. E eu comecei a fazer blogs, não sei. Eu comecei a gravar minha rotina. Eu comecei a fazer exercício físico, comecei a cuidar da minha saúde, comecei a cuidar do meu corpo e comecei a gravar minha rotina de exercícios, de dieta. E mulheres que eram gordas como eu, inseguras como eu, começaram a olhar para mim e falar assim: caramba, essa garota está me inspirando. Caramba, eu fiz um desafio 30 dias. Dentro de 30 dias eu fiquei zero açúcar, zero farinha branca e eu me exercitava pelo menos 6 vezes por semana. E aí eu comecei a gravar aquela rotina e comecei a mostrar para elas os progressos. E eu comecei a inspirar outras mulheres a se cuidar também. Eu falei, caramba, talvez eu possa inspirar alguém a melhorar, talvez eu possa inspirar alguém para mudar de vida, talvez eu possa ser a chave para a mudança de vida de outras pessoas. E aí eu quero levar para você. Talvez você que está aqui comigo, vou até botar bem mais perto, talvez você que está aqui comigo
seja a voz que alguém está esperando ouvir, só que você está perdida dentro de desilusões, tristezas, amarguras, que tu não sabe nem de onde é que vem, e eu estou aqui falando que vem lá da infância, para você começar a fazer a sua jornada, e aí você está sentada em meio de tantas dores. Cara, vamos levantar, vamos fazer alguma coisa, terapia de preferência. Vamos lá. Quando o inconsciente veio à tona, deixei de reagir automaticamente e passei a agir com consciência. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando você tem consciência do porquê você faz o que você faz, exemplo, tem mães que não suportam ouvir choro de criança. Exemplo, a criança começa a chorar, a mãe desespera. Ela nem sabe por que ela está desesperada. Ela nem sabe por que ela grita com a criança. Ela nem sabe por que aquilo desespera ela. Aí vamos fazer aqui, ó, vamos voltar. Talvez quando ela era criança e ela chorava, a mãe falava. E aí no inconsciente dela chorar é errado. E a criança dela sabe. E aí, se tem uma outra criança chorando, a criança dela fala assim: a gente vai apanhar. Pode chorar. Entende? Então, quando a pessoa cria consciência, cara, eu grito com meu filho porque minha mãe gritava comigo. Pronto. Aquilo veio à tona. Cara, eu não preciso gritar. Eu posso me comunicar. Para de chorar, fulano. Tu tá chorando por causa de quê? E aí, não é, ó, filhinho, por que você tá chorando? É você ser autoridade sobre a tua criança, mas não precisa, entende? Existe uma coisa, existe outra coisa, existe o meio. O meio é maravilhoso. A minha irmã fala que a gente vai ser mãe doce de leite. O que é a mãe doce de leite? A mãe raiz é aquela que é tudo na base da gritaria e pancadaria. A mãe Nutella é aquela que toda positiva. Oh, não pode chorar. E a criança quebrando a casa toda. E a mãe doce de leite é aquela que dá um grito, mas consola, entende? Que traz a criança para a realidade. Então a gente fala que a gente é a mãe do. Vai ser, eu, no caso, né, que eu não sou mãe ainda, mas ela fala, eu sou mãe doce de leite. Eu brigo, mas eu explico porque eu estou brigando. Eu boto de castigo, mas eu falo por que está dando todo cara de castigo, entendeu? A mãe doce de leite. E aí, vamos seguindo para o final? Vamos seguindo para o final. Cadê? Vamos lá. Uma mensagem inspiradora para nós. Hoje eu entendo que não sou aquilo que disseram sobre mim. Não sou mesmo. Se eu me emocionar, vocês vão me acolher? Vão? Ó, o pessoal vai me acolher. Eu não sou mesmo. E talvez você não seja. Hoje eu entendo que eu não sou aquilo que disseram sobre mim. Disseram tanta coisa pesada sobre mim. Tanta coisa. Disseram tanta coisa negativa sobre mim. Disseram tanta coisa feia. E para a tristeza de quem esperava que eu desse errado na vida, eu converti o caminho. Para aqueles que esperavam que eu ia ser mais uma mulher triste, amargurada e frustrada, eu resolvi olhar para dentro, resolver minhas dores, corrigir as rotas e fazer uma vida que faça sentido. Então, de verdade, obrigado, Andréia, muito obrigada. De verdade, eu não sou aquilo que disseram sobre mim. Vamos fazer todo mundo junto aí na sua casa. Bota a mão aqui, ancora. Bate aqui. Bateu? Fala agora. Eu não sou aquilo que disseram sobre mim. Mais uma vez. Eu não sou aquilo que disseram sobre mim. Eu não sou. Eu posso te dizer que eu sou uma mulher feliz. Continuo sendo totalmente arco-íris. Sou muito purpurinada.
E eu sou uma mulher que ajuda outras mulheres a se encontrar. Essa sou eu. Eu sou uma mulher que ajuda mulheres a se ver. E talvez a sua vida tá como tá hoje porque você acreditou no que disseram sobre você. Isso não vai dar para nada. Não serve para nada. Quantas vezes eu ouvi assim, não vale nada, entende? E quando uma criança ela ouve, você não vale nada, ela acredita que ela não tem valor nenhum. Como essa pessoa adulta vai reivindicar algo valoroso? Entende? Então, de verdade, eu não sou aquilo que disseram sobre mim. E talvez você também não seja. Eu sou o fruto das escolhas que eu faço a partir da consciência que eu conquistei. De verdade, eu sou fruto daquilo que eu hoje tenho consciência. Eu sou fruto de ter escolhido não me vitimizar. Eu sou fruto daquilo que eu escolhi me aperfeiçoar, me dedicar. Eu sou fruto das escolhas que eu fiz depois que eu tive consciência. Se eu tivesse consciência e continuado lá, naquele vale da dor, aí sim. Aí sim as pessoas poderiam falar, não, Letícia, tudo aquilo que falaram, mas eu decidi não ser. Eu decidi. A partir da onde? Da consciência. Sabe o que virou minha chave? Eu descobri que eu era dependente emocional. Eu nem sabia que existia um termo chamado dependência emocional. Eu estava fazendo um dos cursos terapêuticos, né, o TRG, que é uma das ferramentas mais poderosas que eu já conheci. E dentro da aula, o professor começou a descrever um dependente emocional, os efeitos e como um dependente emocional é gerado no nosso emocional. E eu bati, assim, todos os pré-requisitos. Eu falei, meu Deus, eu sou dependente emocional. Eu não fazia ideia de que eu era. E a partir daquela consciência, primeiro eu chorei 2 meses, tá? Quando eu descobri que eu era dependente emocional, porque todos os meus relacionamentos foram baseados em dependência emocional. Então eu ouvi muitas coisas que eu permiti que o outro fizesse comigo por conta dessa dependência. E aí, quando eu me recuperei, né, do baque da consciência de saber que eu era dependente emocional, eu comecei a estudar como a gente muda, como é que a gente quebra esse padrão de dependência. E foram anos para romper a dependência emocional. Mas eu consegui vencer. E existem muitas mulheres que vivem em dependência emocional e nem sabem que são dependentes emocionais, como eu não sabia. Eu descobri que eu era dependente emocional com 32 anos. Hoje eu tenho 37. São só 5 anos consciente de que eu sou dependente, que eu era dependente emocional. E hoje, quando eu vejo pessoas dependentes emocionais, a vontade de pegar no braço e falar, ó, tem como curar isso aí. Sabe como é que cura a dependência emocional? Trazendo para dentro o que há de melhor e manifestando do lado de fora. E aí, vamos lá. Minha história não é apenas sobre dor. A minha história é sobre transformação. E por que que eu quis falar sobre a minha história hoje? Porque talvez a sua história seja similar. Talvez a sua história seja parecida. Talvez eu esteja falando com um monte de Letícias que está aqui do outro lado da câmera. E se eu conseguir fazer essa trajetória, eu consigo ajudar você a fazer. Por que que os meus métodos terapêuticos são tão eficazes? Porque eu conheço os labirintos. Às vezes a pessoa está perdida dentro de um monte de labirinto emocional. Um monte de labirinto emocional que ela nem sabe. Eu sei como fazer para sair, eu conheço as portas e eu posso guiar você. Geralmente, uma terapia, para ela começar a fazer efeito, é no mínimo 1 ano. Para ela começar a fazer efeito. Com o meu método de terapia, com 3 meses você já consegue sentir diferenças significativas. Existem pessoas que
com 2, 3 sessões já começam a sentir, cara, alguma coisa já começou a mudar aqui dentro. E são tão reais essas mudanças que são tão reais essas mudanças que as pessoas ao redor começam a perceber. Eu tenho uma cliente que ela está comigo já desde fevereiro, que ela começou a falar, Letícia, todo mundo do trabalho está falando para mim que eu estou diferente. Todo mundo do trabalho falou assim, alguma coisa mudou em você. Eu não sei o que é, mas alguma coisa mudou. Eu estou com o mesmo cabelo, mesmo penteado, mesmo aparência. Falei, você está mudando por dentro, você está se curando, seu brilho está mudando. Entende? E falando sobre isso, vamos à conclusão e um belo convite. A transformação não acontece sozinha, e não mesmo. Eu só cheguei até aqui porque eu tive pessoas que me guiaram para chegar até aqui. Muita coisa eu fiz sozinha porque eu sou desbravadora, mas você precisa fazer sozinha? Não, tem eu aqui para te ajudar. Então, assim, cada curso que eu fazia, cada formação que eu fazia, eu fui conhecendo mais de mim e fui crescendo dentro dessa progressão para essa Letícia que existe hoje. Quando tentamos resolver tudo sem apoio, podemos continuar repetindo os mesmos ciclos. Os mesmos ciclos, os mesmos ciclos, os mesmos ciclos. Exemplo, se eu não estivesse fazendo aquele curso de TRG, eu jamais ia descobrir que eu era dependente emocional. Quem ia me dizer? Ninguém. Eu tive que ter alguém para me dizer, ó, você é dependente emocional. Saia disso, entende? Dentro da psicanálise, eu comecei a ver que eu tinha pulsões internas que eu nem fazia ideia que estavam lá. Eu comecei a perceber, dentro das aulas de psicanálise, que eu não conseguia romper com pessoas que abusaram, com os meus abusadores, eu não conseguia romper. Foi dentro de uma sessão de terapia com a minha analista na época, ela fez uma dinâmica, e nessa dinâmica eu botava os abusadores para fora e fechava a porta. Nunca mais pessoas que são abusivas permearam o meu percurso, porque se eu sinto que está abusando do meu psicológico, eu mando embora e fecho a porta, a pessoa não entra mais. Então, foi dentro de sessões de terapia que eu fui construindo a mulher que eu sou hoje. Foi dentro de sessão de terapia que eu comecei a ver que eu tinha um problema de repetição de padrão, onde eu comecei a ver que eu sentia amor pelos abusadores, porque eu sentia amor pela minha mãe. As pessoas falam assim, eu não consegui entender como você fala com tanto carinho de uma pessoa que tanto machucou você. Eu também não entendi, eu tive que ir para a sala de terapia para poder entender. E aí eu comecei a entender que todas as pessoas que eram abusivas, eu também tratava com muito amor. Tá vendo? Dentro da sala de terapia que eu comecei a ver isso. E a terapia pode ser um caminho para quebrar esse padrão e construir uma vida diferente. E eu posso ajudar você nesse processo. Eu não só posso como eu quero. Eu não só quero como vou. Você está entendendo? Você está entendendo que você não mais vive essa vida ruim? Que você vai ter uma vida boa, caramba, vem! Cara, eu vou tentar desligar vocês assim, botar assim, na sala de terapia e falar assim, vamos tratar teus problemas. Então, eu posso te ajudar, não só posso como vou e só não vou. Quero fazer isso. Quem iniciar hoje um acompanhamento comigo, eu vou dar uma condição especial na primeira sessão, tá? E esta pode ser a oportunidade para começar essa fase nova da sua vida com apoio profissional. Então, assim, de tudo que você ouviu aqui hoje, de tudo que você ouviu aqui hoje, pelo menos uma coisa você vai levar para sua vida. E isso vai ser seu para sempre. Eu costumo dizer que o investimento na terapia é o único investimento onde o lucro vai ser seu para sempre. Quando eu fui curada da dependência emocional, essa cura vai ser minha para sempre. Quando eu quebrei com os padrões abusivos, essa quebra vai ser minha para sempre. Quando eu descobri o meu valor, quando eu descobri o quão valorosa eu sou, essa descoberta vai ser minha para sempre. Então, dentro de uma sessão terapêutica, dentro de uma sala de terapia com a sua analista, vulgo eu, já estou me colocando, tá? Como analista de vocês. Você vai
descobrir coisas sobre você, você vai curar coisas em você, você vai mudar pensamentos que serão seus para sempre. Então, hoje, eu vou deixar para você aqui. Letícia, eu super me identifiquei. Eu me sinto muitas vezes cabisbaixa, eu me sinto muitas vezes complexada, eu me sinto muitas vezes melancólica, às vezes tenho crises de ansiedade, não sei o porquê, às vezes sofro de insônia, não sei o porquê, às vezes não consigo concluir coisas, começo e não consigo concluir, não sei o porquê. Tudo isso a gente pode trabalhar dentro de uma sessão de terapia. E às vezes, uma sessão já traz uma clareza para a tua mente absurda. Então, hoje eu vou abrir essa condição especial. Se você falou, Letícia, eu quero fazer uma sessão experimental com você, eu vou fazer um preço super acessível. E quando eu falo super acessível, é super acessível mesmo. Só para você poder conhecer o meu trabalho e poder ser tocado de uma forma diferente. Talvez alguma coisa muito positiva desbloqueie em você. Então, se você estiver interessada, você pode, assim que acabar a ligação, manda uma mensagem para mim no meu privado, tá bom? Lá no WhatsApp. Manda uma mensagem lá no meu privado e a gente marca a sua sessão de terapia. Eu ainda tenho horários para a semana que vem. E aí, galera, a gente topa fazer uma dinâmica de encerramento, sim ou não? Sim ou não? Ó, Isabel, Andréia, Kelly, Letícia Santos, Débora, Rosana, Ana Maria, quem mais? Vamos fazer então? Eu vou precisar que vocês. Deixa eu só ler um pouco o chat aqui. Tá subindo bastante coisa aqui, deixa eu ler. Enquanto isso, você já vai se preparando aí para a gente poder abrir a câmera, tá? Cadê? Ó, Andréia, sei bem como é isso. Parabéns, Letícia, você é a resposta às minhas orações. Deus te abençoe grandemente. Uma mulher completa e resolvida. Parabéns, Letícia. Ó, a Isabel colocou assim: você foi curada para estar aqui curando outras mulheres. Ai, obrigado, Bel. Você é uma vencedora, Rosana. Põe meu nome na lista, por favor. Ah, Paloma, passei um período com psicólogo, já foi valioso. Hoje em dia, a terapia é muito mais profunda e maravilhosa. Tenho certeza que você será. Tenho certeza que você será minha terapeuta. Paloma, se você soubesse. Ai, se você soubesse, Paloma. Desde o dia do nosso encontro lá, como eu quero trabalhar a sua pessoa, Paloma. Então, vamos lá. Vamos abrir as câmeras, então, para a gente poder fazer a dinâmica? Kelly já abriu. Como é que eu paro de compartilhar aqui, vida da minha vida? Parar de compartilhar. Aqui, Rosana já abriu, Débora abriu, Kelly abriu, Andréia abriu, E aquele aquilo ali. Keila também. É porque eu tô olhando vocês pelo computador, tá, gente? Ai, vocês são tão lindas. Ó, mais gente abriu, Dona Ana Maria, minha sogra, minha sogra. Vamos lá. Letícia, agora. Letícia, Letícia, Glória. Rosana, Andréia. Vocês são lindas, vocês são lindas. Agora eu sei que a Letícia só é a Letícia. Bela tá aqui também. Vamos lá, galera. A gente vai fazer uma narrativa para a gente poder dar um colo à nossa criança interior, tá? Porque às vezes o que a gente está precisando é de dar colo para essa criança, para ela parar de chorar dentro do nosso peito. Então eu quero que vocês fechem os olhos de vocês. Vocês vão só ser guiados pela minha voz. Fechem os olhos. E você vai respirar o mais profundo e mais lento que você puder. E solta. Respira pelo nariz. Solta pela boca. Mais uma vez, respira pelo nariz. Solta pela boca. Eu quero que você visualize um campo verde com uma grama muito macia. Muito, muito, muito macia.
E lá de longe vem correndo uma garotinha. E ela vem correndo, 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 e ela para diante de você. Você consegue vê-la? Balança a cabeça se sim. Não consegue. Quem não conseguir ver não tem problema, tá? Continua ouvindo a narrativa. Essa garotinha chega diante de você e ela te olha e você olha ela nos olhos. Você consegue olhar ela nos olhos? Olhando para essa garotinha, eu quero que você abaixe e fique da altura dela. Abaixando, eu quero que você dê o maior abraço que você conseguir dar. E ela te abraça de volta. Agora eu gostaria que você falasse no ouvido dela. Eu vejo você. Pode falar. Eu vejo você. Eu sinto você. E hoje eu sou grande. E eu protejo você. Ninguém vai fazer mal a você. Abraça ela bem forte. Bem forte. Fala uma palavra que ela gostaria de ter ouvido quando ela tinha essa idade. Pode falar. Fala que ela é bonita. Fala que ela é inteligente. Fala que ela é engraçada. Deixa ela sentir que você a ama. Pode curtir esse momento. Agora eu quero que você se levante. Quero que você pegue na mão dela. Quero que ela se sinta segura com você. E vocês duas andam por esse campo. Agora respira fundo novamente. Solta. Abre os olhos. E vem aqui para mim. Vocês conseguiram sentir? A Rosana falou que não conseguiu ver, né, Rosana? Não tem problema. Fala para mim, como é que foi para você, Rosana? É engraçado, porque no começo eu até tentei realmente seguir realmente essa instrução, mas é como se realmente tivesse só algo branco, nada, como se houvesse nada. Mas depois, em um certo momento, era como se tivesse alguém escondido em algum lugar. É essa a sensação. Sua É menininha isso está aí que eu, escondida em é, algum lugar. E muito dessa menina está aí dentro da Rosana adulta agora. vamos falar mais sobre isso, certamente. Vamos falar mais sobre isso. Porque quanto mais dificuldade a gente tem de acesso, mais o nosso inconsciente escondeu. E se o nosso consciente escondeu, é porque tem coisas que são difíceis de mexer. Então, tem que ir com mais cuidado, com mais carinho, com mais delicadeza, tá? Eu estou aqui para te ajudar, tá bom? Amém. Obrigada. A Débora, a- eu vi Débora emocionadíssima. O que que você viu, Débora? Como é que você viu sua menina? Ok, sem problemas. Depois, se quiser compartilhar comigo no privado, eu estou à disposição, tá? Eu sei que essa dinâmica mexe muito, porque eu fiz essa dinâmica quando eu estava na minha jornada. E já que tá todo mundo emocionado, eu posso me emocionar também, né? Vocês me liberam, né? E quando eu vi, a minha garotinha tinha 6 anos, toda descabeladinha, com cabelo assim, ó, igual era mesmo. E ela olhou para mim e ela sorriu um sorriso tão lindo. E eu lembrei assim, cara, nem todo o caos que essa garota passou arrancou o sorriso dela. Nem todo o caos que essa garotinha passou arrancou dela a doçura. E eu senti uma força tão grande daquela garotinha, porque esse sorriso que eu carrego hoje é dela. Essa animosidade que eu carrego é dela. E ela teve que ser muito forte para não perder isso. E hoje eu carrego com
muita alegria, né? O pastor Alberto, ele, em algumas pregações, ele fala assim: pastor Alberto, meu sogro, esposo da dona Ana, que está aqui, ele fala assim: eu falo muito porque eu fui gago. Me deixa falar. Ele foi gago. Você sabe como é uma pessoa que não conseguia falar? Hoje, poder se comunicar com tanta maestria como ele faz. Então, hoje, eu carrego um sorriso largo porque um dia eu chorei pra caramba. Mas esses dias passaram e hoje eu posso gargalhar. E os nossos dias são muito assim, tá? A gente ri, a gente zoa, a gente faz bullying com o outro, gargalha, tem crise de riso. Dona Ana tava com a boquinha operada, eu falei, a gente não pode fazer a Dona Ana rir. Ela não pode. Quer compartilhar Você é um alguma coisa com a presente gente, de Dona Deus. Ana? Que você é um presente de Deus. Você Obrigada. é maravilhosa. Uma pessoa muito especial. Muito especial. E você não é só a nora, você é uma filha. Deus te abençoe grandemente. Beijos para Dona, todo mundo aí. Dona Ana foi a mãe que o céu me deu, sabe? Dona Ana foi a mãe que eu sempre quis ter e que hoje eu tenho. Ela participa de tudo comigo. Minha formatura vai ser agora dia 25 e hoje ela estava me enfeitando toda. Ela me emprestou gargantilha, pulseira, brinco, anel, e poder compartilhar as coisas dela e ver o prazer que ela tem de compartilhar essas coisas comigo. São momentos que eu sempre sonhei viver e hoje eu vivo. E eu só vivo hoje isso porque eu iniciei uma jornada lá atrás. Porque a Letícia, de 28, não tinha condição de estar na família que eu estou hoje, porque era uma pessoa muito ferida, muito doente, muito cheia de fissuras. Hoje não, hoje eu posso estar aqui somando com essa família que me acolheu, que me recebeu. Era uma peregrina no mundo e hoje eu tenho onde repousar minha cabeça. Hoje eu tenho um lar. Eu não sou mais uma peregrina. Hoje eu tenho uma mãe que me ama e um pai que me protege e um marido que faz tudo fazer sentido. E isso só é possível hoje porque eu comecei uma jornada lá atrás e eu quero te inspirar e te incentivar a iniciar uma jornada também. A gente fala assim, a Alexa está enchendo a nossa paciência para fazer terapia com ela. Eu falo com pessoas, com algumas pessoas que eu não trabalho por financeiro somente, eu trabalho por propósito. Eu sei que eu toco pessoas que influenciam pessoas e que transformam pessoas. Eu sei que se a gente começar a curar coisas dentro de você, pelo menos a tua casa vai se movimentar de forma diferente. E eu que vim de um lar triste, sofrido, ver pessoas vivendo uma vida gostosa dentro dos seus lares, apaixonada pelos seus maridos, amando e vivendo, participando da jornada dos seus filhos, é algo que é gratificante para mim de uma forma que eu não posso explicar em palavras. Deixa eu ler aqui o chat, algumas pessoas colocaram aqui, só um instante. Ó, Cris, muito obrigada pela mensagem significativa. Deus retribua, fazer o bem ao próximo. O mundo está precisando conseguir ver muito, mas não conseguir sentir até uma coisa boa. Pode imaginar conseguir vivenciar e desabafar algumas necessidades. Muito bom. Eu fiz uma profissão admirável. Muito obrigada, Cris. Muito obrigado mesmo. Galera, e assim a gente encerra. Rosana e Débora me chama no privado, tá? Vou colocar aqui. Me chama igual a professora que deixa, ó, me chama depois da aula, a gente conversa. Me chama no privado, pode desabafar comigo lá, a gente desenvolve. Mais alguém gostaria de compartilhar sua experiência aqui com a gente na Cal?
Teve mais gente. Kelly sentiu também. Bel. Gostaria de compartilhar? Pode falar, Bel. Quem quiser compartilhar, pode compartilhar, tá? Não dito mais, irmãos meus. Vamos encerrar, então, por aqui. A gente está aqui há 1h45. Que a gente está aqui. Eu prendendo vocês aqui 1h e pouca. Gente, hoje, quem me procurar, eu vou fazer uma condição especial para a nossa sessão introdutória, tá? Essa nossa ligação vai ficar gravada. Eu vou colocar no grupo disponível por uma semana. Depois dessa uma semana, eu vou remover, eu vou retirar. Então, se você quiser reviver esses momentos, relembrar o que foi dito, você vai poder relembrar, porque vai ficar lá no grupo para gente, tá? E, gente, vamos cuidar da gente, porque a vida ainda tem vida pra caramba para viver. Falo para minha sogra que ela tem 67, que ainda tem mais uns 35, 40 anos para frente para ela viver, que é muita coisa ainda que a gente vai ver. Ainda tem os netos, ainda tem as coisas, entendeu? Tem uns negócios ainda para a gente viver ainda. Tem muita coisa para viver. E viver uma vida plena é muito gostoso. E eu sei como é difícil estar somente sobrevivendo. Então, vamos viver. Gente, vamos tirar uma foto. Você consegue tirar aqui? Ele vai printar, faz uma carinha bem bonita. A Débora tá de enxugando aqui. Não consigo, ok? Não dá, né? Já virei o Tira aí, panda. amor. Ele vai salvar. E eu vou aqui elaborar aqui com os universitários, né? Igual no show do Milhão dos Universitários, se a gente faz o nosso próximo encontro presencial ou online, mas a gente precisa continuar com essa dinâmica. Porque, assim, cara, foi um encontro de 1h45, mas eu tenho certeza que já teve frutos. Eu tenho certeza que tocou você de alguma forma e que alguma coisa muito boa vai sair daqui. Tá bom? Um beijo no coração de vocês. Gente, ó, lá no grupo, bomba lá no grupo. Gente, foi muito bom, gente, foi muito legal. Para inspirar as outras mulheres que não participaram, participar. Quem puder fazer algum depoimento nas redes sociais e me marcar, eu reposto, tá? Tipo assim, gente, olha só, fui numa sala terapêutica online com a Letícia, foi muito legal, compartilha um pouco, me marca que eu reposto, tá bom? Pode ser no WhatsApp, no Instagram, onde você quiser. Tá bom? Eu já Pode quero ser por fazer. escrito também. Pode falar, Já, Rosana. já quero falar com as minhas irmãs aqui, onde estou, né? Já falar e organizar uma sessão dessa com o povo daqui, já que você faz online. Maravilha, faça Eu, online, sim. eu ia A até maioria compartilhar o dos link do grupo hoje, mas achei que estava um pouco em cima da hora, né? Então, A mas gravação você pode enviar, tá? Pode enviar, compartilhar, falar, ó, essa menina aqui, ó, ela é carioca, ela tem uns negócios diferenciados. E se você quiser, a gente faz sim uma sala terapêutica online. E pode chamar o povo que a gente faz sim. Eu amo estar aqui. tem Gente, muitas mulheres precisando. pode ser assim, o dia mais difícil que fosse. Quando eu tô aqui, é o momento que vem, sabe? A alegria, a força, a animosidade, eu amo muito tudo isso. Então, Rosana, pode chamar o povo, pode organizar que a gente faz, tá bom? Vamos Beijos depois. e até Tchau, a pastora próxima. Ana. E as Tchau, meninas meninas. Bom revê-las, estão no esposa. privado. Andréia, Tchau, tchau. Débora, Kelly. Amém. Deus Tchau, abençoe a Rosana. Tchau, todos. gente. Deus Amém. abençoe. Amém. Beijo.